Hoje nós vamos relembrar a série Tempo de Renovação. Então, o tema da mensagem de hoje é o tema dessa segunda série que nós vimos nesse ano, que é Tempo de Renovação. Essa mensagem ela é baseada no Salmo 23 e também inspirada no capítulo do livro de Max Lucado, Aliviando a Bagagem. Então, algumas coisas nós também nos inspiramos naquele capítulo. O nosso texto base aqui, que foi o texto base da série, é Isaías capítulo 40, versículo de 30 ao 31. Isaías capítulo 40, versículo 30 ao 31, que diz assim: Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Então o que o texto está dizendo é que todas as pessoas elas terminam perdendo suas forças e cansando, até os jovens, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles não param, não porque não cansam, mas porque existe o Senhor que renova as suas forças. Então, se você é alguém que crê em Deus, que serve a Deus, você é alguém que terá sempre renovação das suas forças. Quando nós falamos em renovação, automaticamente a gente lembra da águia, né? Então, a águia, na verdade, ela é um símbolo de renovação da natureza. E sempre que eu falo sobre renovação, eu gosto de falar do exemplo do que acontece com as águias. A águia, ela vive em torno de 70 anos. Vive bastante uma águia. Mas para ela chegar a 70 anos, quando ela chega aos 40, ela tem que tomar uma decisão muito difícil. E se aos 40 ela tomar a decisão errada, ela não vai chegar aos 70. O que acontece quando uma águia chega aos 40 anos? Quando ela chega aos 40 anos de idade, as unhas, as garras da águia, elas começam a ficar muito compridas e muito flexíveis, muito moles. E as suas garras são a sua arma principal de pegar as suas presas. E o que começa a acontecer aos 40 anos, quando as garras e as unhas da águia começam a ficar muito flexíveis e muito compridas, é que ela começa a perder o poder de capturar a sua presa. Outra coisa que acontece com a águia por volta dos 40 anos é que o bico dela, que é outra arma potente dela, começa a crescer e ficar encurvado demais. E isso dificulta ela de prender e de devorar as suas presas. E uma terceira coisa que acontece com a águia por volta dos 40 anos é que as suas penas começam a ficar muito pesadas por causa da gordura, do óleo natural de tantos anos que ela passou. E como as suas penas começam a ficar tão pesadas que ela começa a ter dificuldade de voar com a habilidade com que ela normalmente voava. Então, quando ela chega por volta dos 40 anos, ela tem que tomar uma decisão. E a decisão está em parar ali e morrer aos 40 anos, ou entrar num longo e doloroso processo de renovação que vai durar algo em torno de 150 dias. Normalmente, pelo instinto colocado por Deus na águia, ela opta por entrar num processo de renovação. E o que é que a águia faz quando ela entra nesse processo de renovação? A primeira coisa que ela faz, ela voa a um ninho e coloca um ninho no lugar mais alto, no monte mais alto onde ela puder, onde ela não possa ser incomodada por nenhum outro predador. E quando ela está no alto desse monte rochoso, onde ninguém pode chegar, ela começa o seu processo. A primeira coisa que a águia faz, ela arranca as suas unhas, as suas garras. Depois ela bate o bico na pedra, bate até arrancar o bico. E aí ela vai esperar crescer novas garras e um novo bico. Depois que nasce o novo bico e novas garras, e agora com esse novo bico, ela arranca todas as suas penas, uma por uma. E depois que ela arranca todas as suas penas, ela vai esperar lentamente até que nasçam novas penas. E todo esse processo dura algo em torno de 150 dias. E depois de 150 dias, com bico novo, com garras novas e com penas novas, a águia dá o famoso voo da renovação. Por isso a águia é um símbolo de renovação. Sabe, meus amados, quando nós chegamos em determinado ponto em nossa vida,
ou determinado momento da nossa vida, sempre existe algum ponto, algum momento da nossa vida que nós precisamos de renovação. Sabe, a águia tem um momento na vida dela que ela precisa disso, mas existem vários momentos na nossa vida em que a gente precisa fazer uma pausa para sermos renovados, porque senão nós não temos como continuar amando, continuar crendo, continuar obedecendo, continuar servindo, continuar sendo fiel. Chega uma hora em nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, que ou a gente para ser renovado, para renovar as nossas forças, para renovar a nossa fé, ou a gente vai simplesmente parar de fazer aquilo que a gente vinha fazendo. A gente vai terminar parando de amar, parando de crer, parando de obedecer, parando de servir, parando de ser fiel. Todos nós temos algum momento na vida em que a gente precisa ser renovado. Talvez você esteja passando por um momento desse agora, em que você está precisando de renovação, onde as suas forças ou alguma área da sua vida está precisando ser renovada para que você possa continuar a fazer aquilo que você sabe que Deus quer que você faça com a sua vida. E assim como a águia, quando ela decide buscar renovação, o que ela faz? Ela voa para o mais alto de um monte rochoso, onde ninguém pode tocar, onde ela está segura para ser renovada. A mesma coisa acontece conosco, quando nós precisamos de renovação, quando nós chegamos nesse ponto da vida que precisamos ser renovados, nós também temos que voar para o mais alto do monte rochoso, e a Bíblia diz que essa rocha firme e inabalável, que é segura, é o nosso Deus. Então, quando precisamos de renovação, nós precisamos buscar abrigo na rocha inabalável, que é o nosso Deus. Então é lá que a renovação nas nossas vidas acontece. E hoje eu quero falar de uma renovação específica. Quando foi na série, a cada domingo nós falávamos sobre a renovação de alguma área de nossa vida. Mas hoje eu só posso falar de uma coisa. Então hoje eu quero falar da renovação do nosso coração. Por que eu escolhi hoje falar justamente da renovação do nosso coração? Porque o coração, ele ilustra o centro da nossa vida. O coração ilustra de onde partem os nossos sentimentos, nossas emoções. A gente sabe que isso é uma forma romântica de falar. Você sabe que tudo isso está na sua cabeça, mas a forma de que nós ilustramos isso, e de forma romântica até nós falamos do coração. Então o símbolo do coração, ele ilustra o centro da nossa vida. O coração, ele ilustra o centro dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Ele é a mola propulsora de tudo que fazemos e tudo que somos. O coração é o símbolo de quem nós somos. Por isso é importante renovar o coração, e é por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É claro que quando Deus estava falando aqui, através do sábio, para guardar o coração, Deus não se referia ao coração físico, se bem que a gente também tem que cuidar dele, mas Deus estava se referindo à nossa alma, do nosso espírito, do nosso entendimento, sabe, da nossa essência, daquilo que é a mola propulsora da nossa vida. Muito mais do que um órgão que simplesmente bate para circular o sangue. Então, quando nós falamos aqui sobre renovar o coração, renovar suas emoções, renovar seus sentimentos, renovar a sua essência. E Deus está dizendo, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E quando eu falo sobre guardar o coração, ou renovar o coração, ou ter um novo coração, eu lembro daquela história infantil, que tem lá o Mágico de Oz, que tem lá, entre outros personagens, tem um homem de lata, tem até, já está aí, Pedro é esperto demais, não? E você, não sei se vocês lembram da história, mas qual era o grande desejo do homem de lata? Ele queria ter um coração. E ele queria ter um coração para quê? Porque ele queria ter um coração para ser capaz de amar. Era o grande desejo dele. Eu quero ter um coração porque eu quero ser capaz de amar. Sabe, entenda uma coisa. O diabo, ele tem trabalhado ferozmente, de dia e de noite, para transformar-nos em homens de lata, em pessoas sem coração ou com o coração endurecido, para tirar de nós a capacidade de amar. Porque o diabo sabe que na hora em que ele conseguir fazer com que nós não possamos amar,
ele sabe que ganhou a luta, porque se eu não posso amar, eu não posso cumprir o principal mandamento de Deus para a minha vida. Você lembra quando perguntaram a Jesus: Senhor, qual a coisa mais importante que eu tenho que fazer com a minha vida? O que foi que Jesus disse? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu perder a capacidade de amar a Deus e de amar as pessoas, eu acabo de perder a possibilidade de realizar o que de mais importante Deus quer que eu faça com a minha vida. Por isso Deus diz: acima de tudo, a coisa mais importante, guarde o seu coração. Porque se o seu coração não estiver bem, se você perder a capacidade de amar, você perdeu a capacidade de fazer a coisa mais importante que Deus quer que você faça com a sua vida. Por isso Deus deseja renovar o nosso coração. Por isso Deus deseja retirar partes endurecidas pela vida. Por isso Deus deseja trocar muitas vezes um coração de pedra por um coração de carne, sensível, semelhante ao de Cristo, capaz de amar a todos. Por isso precisamos renovar o nosso coração. A pergunta que eu quero fazer para respondermos a partir de agora é a seguinte: o que é capaz de ferir um coração? Se a gente está falando que o coração precisa ser renovado, então há algo que pode acontecer no nosso coração e ferir o nosso coração. O que é capaz de ferir um coração? Se você conseguiu pegar esboço hoje, pega o teu esboço, pega a caneta aí no bolso da cadeira da frente. Se tem um casal com esboço, compartilhe o esboço aí com alguém. Mas anote aí. Olha só, o que é que pode ferir um coração? Eu digo que o des na verdade são 3 letras que quando são colocadas, pode passar aí. As letras des, na verdade, as letras D, E, S, são capazes de transformar bênção em maldição, alegria em tristeza, sorriso em choro, coração sadio em coração ferido. Que letras são essas tão poderosas? Que des tão poderoso é esse? Olha só o que acontece. No próximo slide você vai entender isso daí. Olha só. Respeito. Se você acrescentar no início da palavra respeito o des, torna-se o quê? Desrespeito. Isso pode ferir o seu coração. Se você pegar a palavra obediência e você acrescentar essas 3 letras antes, a obediência transforma-se em desobediência. E desobediência é capaz de ferir o seu coração. Se você pegar consideração e acrescentar o des, se transforma em quê? Desconsideração, e isso fere o seu coração. Se você pegar graça e acrescentar o des, isso torna-se desgraça, e isso é capaz de ferir o seu coração. Se você pegar a expressão apontamento e acrescentar o des antes, o apontamento torna-se um desapontamento, e desapontamento é capaz de ferir o seu coração. Todos esses des, a gente poderia continuar bastante tempo aqui colocando des. Então esses des, eles ferem o nosso coração. Nós não temos tempo de falar de cada um deles. Então hoje eu escolhi falar sobre um desses des que fere constantemente o nosso coração. É o último aí da lista, o apontamento, que quando você coloca o des, vira desapontamento. O que é um apontamento? Para a gente entender o que é desapontamento, a gente precisa entender primeiro o que é um apontamento. O que é um apontamento? Um apontamento é uma previsão, é um projeto, é uma expectativa que você tem em relação ao futuro. Então você tem um apontamento, significa que você tem uma visão, uma previsão, um projeto e uma expectativa de algo para o seu futuro. Na verdade, um apontamento é meio que, às vezes, é uma tentativa de controlar o futuro. Você quer que aquilo aconteça ou acha que aquilo vai acontecer. Você tem um apontamento, uma tentativa de controlar o futuro ou uma tentativa de prever o imprevisível. E o que é o desapontamento? O desapontamento é a vida e às vezes é Deus mostrando para você que não é possível você controlar o futuro e prever o imprevisível. Então, um desapontamento é um apontamento perdido. Você tinha um apontamento em alguma área da sua vida e ele não aconteceu, então virou um desapontamento. Esperávamos que algo acontecesse
e simplesmente não aconteceu. Ou esperávamos que algo não acontecesse e de repente aconteceu. Isso é um desapontamento. De repente você esperava saúde e encontrou doença, desapontamento. Você esperava descanso, você planejou, dia tal ou semana tal eu vou descansar, e você planejou isso, esperou isso, mas de repente apareceu, foi mais trabalho. Isso é um desapontamento. Você esperava um casamento feliz, mas de repente você se deparou com um divórcio, desapontamento. De repente você esperava o príncipe encantado e se casou com um sapo desajeitado, e isso é desapontamento. Um apontamento perdido. Ou então de repente você estava esperando uma promoção lá no seu trabalho, e em vez de uma promoção de repente veio uma demissão. Apontamento perdido, desapontamento e assim por diante. Sabe, todos nós já tivemos desapontamentos. E na verdade todos nós ainda vamos ter desapontamentos. Sabe, tudo estava indo bem para a realização daquele nosso sonho, daquele nosso projeto. E de repente, bum, alguma coisa aconteceu e mudou tudo. De repente estava tudo indo bem para o seu sonho da faculdade, estava tudo indo bem para o sonho do casamento, estava tudo indo bem para o sonho da independência financeira, mas de repente vem a reprovação, vem a demissão, vem a doença, vem a gravidez inesperada, vem a traição, vem a morte e pronto. O apontamento tornou-se em desapontamento. A questão é, como é que você tem enfrentado os seus desapontamentos? Como é que você tem enfrentado os seus desapontamentos? Hoje nós vamos ver como encontrar renovação para um coração desapontado. A próxima pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: qual a parte de Deus na renovação de um coração desapontado? Sabe como nós aprendemos numa série o ano passado, Vidas em Construção? A maior parte do trabalho da construção em sua vida quem faz é Deus, mas Ele exige que você coopere com Ele. Então tudo aquilo que Deus faz em sua vida, Ele faz, mas Ele exige que você coopere com Ele. Então na renovação do nosso coração também é assim. Deus vai fazer a parte mais difícil, o milagre maior Ele vai fazer, mas você precisa cooperar. Então existe a parte de Deus e existe a nossa parte na renovação do nosso coração. Vamos começar pela parte de Deus. Qual a parte de Deus na renovação de um coração desapontado? Complete aí no seu esboço. Primeiro, Ele tem o remédio certo. Complete aí no seu esboço. Ele tem o remédio certo. Olha só o que diz Salmo 100, versículo 3. Daqui a pouco você vai entender o que esses textos querem dizer. Mas olha só, Salmo, capítulo 100, versículo 3 diz assim: foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Só guarde isso, tenha calma. Ele nos fez ovelha, povo seu e ovelhas do seu pasto. Olha o próximo texto, Salmo 23, versículo 5. Diz assim, isso é Davi dizendo: unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo. Aí você deve estar se perguntando, o que é que um versículo que fala de ovelha e um versículo que fala de óleo tem a ver com renovação do coração? Onde é que uma coisa tem conexão com a outra? Para você entender o que esses dois textos têm a ver, o fato de estar dizendo que nós somos ovelhas do pasto do Senhor e que Ele unge a nossa cabeça com óleo, para a gente entender o que isso tem a ver com a renovação do nosso coração, nós precisamos entender o contexto em que Davi vivia, quando ele diz: unge a minha cabeça com óleo.
No antigo Israel, onde Davi vivia, os pastores de ovelha, e Davi, no início de sua carreira, digamos assim, ele era pastor de ovelha, ele sabia do que ele estava falando. No antigo Israel, os pastores de ovelhas, eles usavam óleo nas ovelhas com 3 propósitos. Eles usavam óleo com 3 finalidades. A primeira finalidade do óleo que o pastor usava com as ovelhas era com o óleo como um repelente, para repelir insetos. A segunda forma que o pastor usava o óleo nas ovelhas era para amenizar conflitos, como um deslizante. Daqui a pouco você vai entender. E a terceira forma, o propósito pelo qual o pastor usava óleo era medicinal, para curar as feridas das ovelhas. Então, olha só para você entender. A primeira forma que o pastor usava um óleo na ovelha era como um repelente para repelir os insetos. Olha, uma mosca, ela pode nos incomodar, mas em relação à ovelha, ela pode fazer um estrago enorme. Se uma mosca vai lá e pousa no focinho de uma ovelha, ela põe os seus ovinhos lá no focinho da ovelha, a ovelha, quando fica com aquela coceira no focinho, ela fica simplesmente insana, enlouquecida. E uma ovelha, quando ela está com insetos ou ovinhos de inseto no seu focinho, ela começa a bater a cabeça dela onde ela encontrar um canto para bater. E ela bate de uma forma tão violenta que ela é capaz de se ferir gravemente até morrer. Então o que é que o pastor faz para proteger a ovelha? Ele passa o óleo como um repelente no focinho da ovelha e aquilo afasta os insetos e a ovelha fica protegida. Então essa é a primeira forma pela qual o pastor unge ou derrama o óleo sobre a ovelha. A segunda forma que o pastor usa óleo na ovelha é para amenizar conflitos. Sabe, quem aqui já assistiu uma luta de UFC? Os que tiveram coragem de dizer, né? Quando o lutador entra lá, que vem, né, naquele corredor, e ele chega antes de subir no ringue lá, no octógono, né, no ringue, o que é que você já viu o que é que o camarada lá faz? Ele passa o que no rosto do lutador? Ele passa vaselina. Não é para não pousar inseto. Ele passa aquele óleo, aquela vaselina, para quê? Para que quando o outro acerte um golpe no rosto, escorregue. E quando escorrega, aquilo diminui a potência e a capacidade de causar um ferimento mais grave. E aí depois ele fiscaliza para que no corpo, ele passa a mão no corpo do lutador para ver se o lutador não passou no corpo, porque só pode no rosto, para amenizar um trauma mais sério na cabeça. Isso não é nada novo. Davi já fazia isso com as ovelhas dele. O pastor usava óleo na época do acasalamento. Ele usava óleo com os carneiros. Porque na época do acasalamento, os carneiros começam a brigar e mostrar força entre si para ganhar disputa para ver quem fica com as fêmeas. Eu não sei se você já viu algum vídeo de briga de carneiro, bode, essas raças parecidas, todas brigam do mesmo jeito. Eles se afastam do outro, e aí eles vêm, levantam a cabeça e vai, bum! Cabeça com cabeça. E aí o que o pastor fazia? Passa óleo na cabeça dos carneiros. Quando eles batem, aquilo escorrega e ameniza o impacto. Porque a brutalidade é tão grande daquele conflito que carneiros morrem com a pancada durante aqueles conflitos. Então, na época do acasalamento, era comum o pastor ungir e derramar óleo sobre a cabeça dos carneiros para amenizar os ferimentos, os traumas causados pelos conflitos entre eles. Daqui a pouco eu falo sobre a terceira modalidade do óleo. Eu quero aplicar isso. Sabe, Jesus também, ele fazia isso com os discípulos. Ele nos derramou sobre nós e sobre os seus discípulos o óleo da prevenção, para evitar ou para amenizar os desapontamentos, as feridas do nosso coração. Como é que Jesus fez isso? Esse óleo que Jesus derramou sobre nós para evitar ou para amenizar esses desapontamentos do nosso coração, dos conflitos, na verdade não foi um óleo físico, mas foram valores e ensinamentos que Jesus deixou para que, praticando isso, evitasse que
que o nosso coração fosse ferido. Algumas coisas que Jesus ensinou que serve como um óleo de prevenção para o desapontamento. Jesus nos ensinou a não pôr a nossa confiança nos homens. Ele não disse que você não pode confiar em ninguém, ele disse não pôr a sua confiança, fazer de alguém o centro da sua segurança. E a Bíblia toda, Deus fala sobre isso. Quando você lê a Bíblia e você vê Abraão mentindo, quando você lê a Bíblia e vê Davi adulterando e mentindo, quando você vê Pedro sendo impulsivo e falando sem pensar e levando carão de Jesus, quando você lê a Bíblia e vê os grandes homens de Deus vacilando, Deus está ensinando algo precioso. Sabe o que Ele está ensinando? Por mais santo que um homem pareça, por mais dedicado a mim que um homem pareça, ele é sempre falho e pecador, e você não pode pôr a sua confiança. Entenda, não é que você tem que ser uma pessoa desconfiada que não confia em ninguém. Pôr a sua confiança significa fazer daquela pessoa uma coluna de sustentação para a sua vida ou para a sua fé. E Deus nos ensina isso, e Jesus nos ensina isso durante toda a Bíblia, para evitar desapontamentos. Quantas pessoas não chegam aqui quebradas, arrebentadas, feridas? Por quê? Porque foram desapontadas por líderes, por pastores, por pessoas que eram representantes de Deus na vida delas, por discipuladores, mas que de repente elas colocaram toda a sua confiança nessas pessoas e de repente as pessoas vacilaram com elas e a fé delas desmoronou. Se tivessem deixado se ungir pelo óleo do ensinamento da Bíblia, que diz que a nossa confiança tem que ser no Senhor e que os nossos olhos têm que estar firmes no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, eles não estariam desapontados a ponto de desistir da caminhada cristã. Um outro óleo, ainda nesses termos, Jesus nos ensinou a não pôr a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa segurança no dinheiro, por exemplo. Lá na parábola do rico insensato, ele inclusive diz: louco, por que você está juntando tudo isso e essa noite pedirei a tua alma? É loucura você servir ao dinheiro, é loucura você pôr a sua esperança e a sua segurança no dinheiro. E quanta gente tem quebrado a cara, tem ficado desapontado depois que confia que o dinheiro traz segurança e de repente ele perde tudo. Não se permitiu ser ungido pelo óleo do conhecimento que Jesus ensinou. Outro óleo que Jesus nos ungiu, o óleo de ensinar que nós também não podemos pôr a nossa confiança em nós mesmos. Você não pode ser o centro da sua confiança. O que foi que Jesus disse? Se você quer me seguir, então primeira coisa, você tem que negar você mesmo. Você não pode ser o centro. Você não pode confiar só em você. Negue-se a si mesmo, depois venha, tome sua cruz e siga-me. Então isso é só um exemplo de como Jesus também nos ungiu, nos ensinando ações, nos ensinando atitudes que deveríamos tomar para evitar desapontamentos futuros. Então, se você permitir que esse óleo esteja sobre sua vida, de pôr sua confiança em Deus e não nos homens, não no dinheiro e não em você mesmo, você vai amenizar a maior parte dos teus desapontamentos, porque a maior parte dos desapontamentos que nós temos ou tem a ver com pessoas, ou tem a ver com coisas, ou tem a ver com nós mesmos. Os desapontamentos que temos com Deus, eles são fruto de uma má compreensão, porque Deus nunca erra conosco. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Mas os desapontamentos verdadeiros normalmente têm a ver com outras pessoas, tem a ver com coisas e tem a ver com nós mesmos. Você já viu alguém desapontado consigo mesmo? É terrível quando você tem que ajudar alguém que está desapontado consigo mesmo. Porque às vezes nós conseguimos perdoar os outros, mas não conseguimos perdoar nós mesmos pelos erros que cometemos. Então, Jesus também nos unge com óleo da prevenção. Porém, assim como as ovelhas, mesmo diante dos cuidados preventivos do pastor, nós acabamos por nos machucar. E aí que ele chega com a terceira opção, ou com o terceiro propósito do óleo, que é o óleo medicinal para curar as feridas, que por desobediência, por não termos sido deixados ungir com o óleo da prevenção, acabamos sendo desapontados. E agora você está ferido, está com o coração ferido e machucado,
E aí agora Deus chega com o óleo medicinal para curar, renovar o seu coração. Sabe, as ovelhas, elas tinham basicamente 2 tipos de feridas. Primeiro eram as feridas causadas pela vida no pasto. Eram as feridas causadas pelas moscas, pelos espinhos, pelos cardos, pelas pedras, pelos buracos. Então tinha essa categoria de ferida, a ferida causada pela vida natural no pasto, a ovelha se machucava. E o outro tipo de ferida, o segundo tipo de ferida da ovelha, eram as feridas causadas pelas outras ovelhas. É incrível como se parece com a nossa vida. Você já está entendendo onde eu quero chegar, né? Nós também temos basicamente 2 tipos de feridas. São as feridas causadas pela vida, são as doenças, são as perdas, são as tragédias. E também as feridas consequência dos nossos conflitos com as outras pessoas. São as nossas cabeçadas também. Então você e eu temos basicamente 2 tipos de feridas. As feridas causadas pela vida, as perdas, as tragédias, os prejuízos, e as feridas causadas pelas outras ovelhas também. E se você vive no contexto do rebanho de Deus, você já deve ter experimentado de como uma ovelha é capaz de ferir outra ovelha. Eu já ouvi um pastor dizer que a mordida de ovelha dói mais do que a mordida de lobo. Porque a ovelha, ela fere a ovelha sim. Então nós também temos basicamente 2 tipos de feridas, causadas pela vida e causadas pelas outras pessoas. Então, quando não é possível evitar o ferimento, então o pastor passa o óleo medicinal para curar as feridas. Sabe, Jesus não só tentou prevenir com que nós não machucássemos o nosso coração, ou destruíssemos o nosso coração, ou corrompêssemos o nosso coração, mas Ele também cura o nosso coração. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Ele renovou o coração corrompido de Zaqueu. Você vai ver que Ele renovou o coração perdido de Maria Madalena. Ele renovou o coração obstinado e cruel de Saulo. Ele renovou o coração arrependido de Pedro depois de ter negado. Ele renovou o coração confuso e desapontado de Cleopas. Lembra? A caminho de Emaús, desapontado. Ele era o Senhor, mas morreu, tudo acabou. Completamente desapontado. E Jesus aparece e come com eles e se revela quem Ele era. E o coração desapontado de Cleopas é renovado. E a verdade é que Ele também quer renovar o seu coração. Você crê nisso? Diga para a pessoa do seu lado: Deus quer renovar o seu coração. Então, qual a parte de Deus na renovação do nosso coração? A primeira coisa, Ele tem o remédio certo para renovar o seu coração. Segundo, anote aí no seu esboço. Segunda, da parte de Deus, Ele pede que o deixemos aplicar o remédio o mais rápido possível. Sabe, não adianta nada Deus ter o remédio certo para renovar o nosso coração se nós não deixamos Deus aplicar o remédio, ou se não deixamos Ele aplicar no tempo certo. Então, primeiro, Deus tem o remédio certo. Segundo, Ele pede que você deixe Ele aplicar o mais rápido possível. Um detalhe ainda no contexto de ovelha, já que Davi está fazendo essa comparação. Um detalhe nessa relação do pastor com a ovelha é que todos os dias, atente para isso, todos os dias o pastor inspeciona o rebanho para saber se há alguma ferida na volta do pasto para o curral. Porque a intenção do pastor é que, ao identificar uma ferida, ele possa tratar rapidamente para que ela não infeccione e depois não tenha mais cura. Então, quando você está na porta do curral, quando o pastor está na porta do curral, você sabe, quem é daqui já sabe que eu já contei, eu passei uma parte da minha infância, fui criado numa fazenda que meu avô tinha, e tinha muitas ovelhas, e eu acompanhava ele, fazia esse trabalho com ele. Então, quando era no final do dia que a gente trazia as ovelhas do pasto para o curral, onde elas dormiam, a gente ficava na porta, na cancela do curral, que era estreita, já para não entrar todas de uma vez, e a gente deixa ainda meio que só entreaberta para entrar uma de cada vez, e elas ficam todas ali esperando para entrar.
E você libera e você vai olhando com cuidado. Se você vê alguma coisa estranha, alguma mancanda, alguma coisa estranha, você já separa aquela, você vai analisar ela. E se preciso for, você já aplica o remédio naquela mesma hora. Porque se você deixar a ovelha ferida ali dentro do curral, naquele ambiente de curral, ela vai infeccionar. Então, um detalhe é que o pastor inspecionava as ovelhas todos os dias. Para quê? Para detectar uma ferida rapidamente, para poder começar o tratamento rapidamente. A mesma coisa Deus quer fazer conosco. Deus quer tratar as nossas feridas, as feridas do nosso coração, rapidamente. Pelo menos é isso que Deus nos ensina através de Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 26. Olha só o que diz, Efésios 4, 26 diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo, olha, se o teu coração está ferido, se você está irado, se você está magoado com alguém, olha, cuida disso logo. Não vai dormir, deixar para amanhã a ferida que está no teu coração. Olha o cuidado aí. Sabe, deixa Deus ungir com óleo logo, deixa Deus tratar isso logo. Não deixa para amanhã, para depois tratar as feridas do seu coração. Se você está irado, se você está chateado, se você está magoado com alguém, o que Deus diz é: deixe eu aplicar o remédio imediatamente, rapidamente, para que isso não se torne uma ferida, não se torne uma infecção. Então, primeira coisa, Deus tem o remédio certo. Segundo, Ele quer que você permita que Ele aplique o remédio o mais rápido possível, para que isso não se torne uma infecção. Amém? Amém. Vamos para frente, próxima pergunta. Qual a nossa parte então na renovação do coração desapontado? Então já vimos a parte de Deus, Ele tem o remédio certo e Ele quer aplicar esse remédio e pede que a gente deixe Ele aplicar rapidamente. Qual a nossa parte na renovação de um coração desapontado? Anote aí no seu esboço. Primeira ação nossa: reaja da maneira certa. Complete aí no seu esboço. Reaja da maneira certa. Entenda uma coisa: que nós vamos ser desapontados, isso é certo. Ou você já foi, ou está sendo, ou vai ser desapontado. Nós somos humanos e convivemos com humanos. E humanos são pecadores. Você lembra que a Bíblia diz? Todos pecaram. E pecador, ele fere o outro pecador. Então, que você vai ser desapontado por alguém, isso é certo. Mas a questão é que os estragos que esse desapontamento vai causar em você depende da forma como você vai reagir aos desapontamentos que virão sobre você. Compreende isso? Que você vai ser desapontado, isso já é certo. Pessoas que você nunca imaginava que era capaz de fazer alguma coisa, vão fazer. Pessoa que você imaginava que nunca era capaz de dizer alguma coisa, foram capazes de dizer. Você vai ser desapontado mais cedo ou mais tarde. Agora, o estrago que esse desapontamento vai fazer no seu coração depende da forma como você reage a esse desapontamento. Como nós devemos reagir aos desapontamentos da vida? Eu lembro da história que eu li de uma senhora chamada Haversan. O nome já é estranho, né? Já é um meio desapontamento com a mãe dela, né? Como é que você bota um nome desse em mim? Mas essa senhora, ela tinha um apontamento, ela tinha um plano, ela tinha um sonho: casar com o príncipe encantado. Calma, mulheres. Mas o que aconteceu? Na véspera do casamento, o príncipe, desapareceu. Abandonou ela. Já estava com tudo pronto para o casamento, a cerimônia toda já contratada, tudo contratado, o bolo já contratado, já praticamente pronto, vestido já contratado, tudo. E o noivo, na véspera do casamento, pega o beco, nem diz o povo por aqui. Como foi que ela reagiu a isso? Sabe o que foi que essa senhora fez?
Ela foi para casa, levou o bolo, que já estava pronto, levou o vestido. Ela fechou todas as janelas da sua casa. Ela fechou as cortinas. Ela foi lá no relógio de parede que tinha e tirou a bateria, a pilha e parou o relógio naquele horário. Colocou o bolo sobre a mesa, vestiu o vestido de noiva e simplesmente ficou assim, sozinha, dentro de casa, vivendo como se fosse a hora anterior ao seu casamento, esperando o seu noivo chegar. E ela passou tanto tempo assim que o bolo criou teia de aranha e o vestido ficou amarelado. Ela ficou vivendo, ela decidiu viver em torno do seu desapontamento. Sabe, tem muita gente, isso parece um absurdo, né? Porque ela fez literalmente isso. Mas tem muita gente reagindo assim diante dos seus desapontamentos. A questão é que eles não montam um cenário externo, mas isso está dentro deles. Eles escolhem ficar remoendo os seus desapontamentos, escolhem ficar se torturando, se autoflagelando em torno de um desapontamento que tiveram com alguém. Existem muitas pessoas, eu conheço muitas, que nunca conseguiram superar algum desapontamento. Pessoas que nunca conseguiram superar o desapontamento de um divórcio. Aconteceu o divórcio e você vive em torno disso depois de anos. Tem pessoas que nunca conseguiram superar o desapontamento de uma traição, de um adultério. Outros que nunca conseguiram superar o desapontamento de um filho que foi embora de casa. Outros nunca conseguiram superar o desapontamento de uma falência de uma empresa, de um negócio. Pessoas que nunca conseguiram superar o desapontamento da morte de um ente querido. E elas escolhem parar os seus relógios também. Não literalmente o relógio de parede, mas o relógio emocional delas. Elas simplesmente param e passam a viver em torno daquele desapontamento. Elas desistem de continuar vivendo. Elas continuam vivendo do passado como se não existisse para-brisa, só existe retrovisor. Só olha para o passado, só olha para o que aconteceu no passado, como se não tivesse mais futuro e como se Deus não tivesse mais planos para a vida dela. Nós acabamos de ver aqui um exemplo negativo da senhora do casamento, mas a Bíblia tem muitos exemplos positivos. E eu quero falar do exemplo do apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha um apontamento, um sonho, um alvo. E o apontamento e o sonho de Paulo era fazer uma viagem missionária para a Espanha. Eu acredito que ele imaginava pregando lá na Espanha e as pessoas se convertendo, iniciando novas igrejas. Ele tinha um apontamento sobre isso, um alvo, um plano, uma expectativa sobre isso. Mas não era o que Deus tinha planejado para ele naquele momento. E aí Deus, em vez de mandar Paulo para a Espanha, para a sua viagem missionária, Deus permite que Paulo vá para a prisão em Roma. Olha que desapontamento. Mas Deus, e logo com quem? Com Deus, né? Mas Deus já estava tudo pronto, as igrejas já estavam tudo na minha cabeça, como é que ia funcionar as igrejas na Espanha. E aí Deus permite que ele seja preso por causa do Evangelho e seja mandado para uma prisão em Roma, que não tinha nada a ver. Fosse mesmo uma prisão na Espanha, não, mas foi em Roma. Então ele tinha um apontamento de ir para a Espanha como missionário e Deus permitiu que ele fosse para a prisão em Roma. E Paulo podia ter feito como a senhora lá do casamento, ele podia ter ficado dentro daquela cela, magoado, desapontado e decidido, pronto, então não faço mais nada. Mas como é que Paulo reage? É isso que eu estou dizendo, desapontamento todos nós vamos ter. O que muda é como reagimos a esses desapontamentos. Como é que Paulo reage ao desapontamento por ter sido preso e mandado para Roma em vez de ter ido para a viagem na Espanha? Paulo diz, eu vou continuar. E o que é que eu posso fazer aqui dentro? Eu vou escrever cartas. E aí Paulo, preso em Roma, começa a escrever cartas. E foi por causa dessa atitude, dessa reação certa, diante do desapontamento,
que hoje você tem na sua Bíblia, Filemão, Filipenses, Colossenses, Efésios, foram cartas que Paulo escreveu enquanto estava desapontado na prisão em Roma. Ele podia ter parado, ter cruzado os braços, ter ficado chorando, remoendo, reclamando, murmurando, mas não. Já que estou aqui, então vou continuar a fazer o que eu estava fazendo. Eu não posso ir pregar, então vou escrever. E por causa dessa decisão de Paulo, é que nós temos a bênção de ter essas cartas aqui, palavra de Deus para a nossa vida. Percebe como é que Paulo reagiu diante dos seus desapontamentos? Diante dos apontamentos, lembre-se, Deus sempre sabe mais do que você. Você poderia dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Deus sabe mais do que você. Verdade. Assim, eu já sabia disso, mas vive como se não soubesse. Já prestou atenção que a gente passa muito tempo reclamando de Deus e questionando as coisas que acontecem? A gente sabe que Deus sabe mais que a gente, mas a gente vive como se a gente soubesse mais do que Deus. Paulo tinha certeza que Deus sabia mais do que ele. Paulo tinha certeza que Deus sabia o que era melhor para ele e tinha certeza que Deus queria o melhor para ele. Porque não basta só você saber que Deus sabe mais do que você, não basta só você saber que Deus sabe o que é melhor para você, você tem que saber que Deus quer o melhor para você. Então, como é que você reage da forma certa diante dos apontamentos? Como Paulo fez, tendo certeza que Deus não somente sabe o que é melhor para você, mas Deus quer o melhor para você. Então, mesmo sem entender, aceite e continue trabalhando, porque Deus tem e quer o melhor para você. Segunda atitude que nós temos que ter: procure a pessoa certa. Diante do desapontamento, procure a pessoa certa. Complete aí no seu esboço. Procure a pessoa certa. Lembram no texto que nós lemos no início do Salmo 23:5? Dizia assim: unges a minha cabeça com óleo. Você lembra? Davi disse: unges a minha cabeça com óleo. Aqui tem uma mensagem tremenda. A quem Davi estava pedindo para ungir a cabeça dele com óleo? Ao profeta? Aos sábios? Aos ajudantes lá? Para Deus ele estava pedindo. Davi sabia que outras pessoas poderiam guiá-lo até Deus. Mas Davi sabia que somente Deus poderia ungir com o óleo da renovação. O problema é que normalmente nós fazemos exatamente o contrário do que Davi fez. Nós levamos as nossas feridas e os nossos desapontamentos para todo mundo. Para os amigos, para os parentes, para os vizinhos, até para os desconhecidos, menos para Deus. Nós parece que fazemos questão de fazer o contrário. Você tem uma ferida, você tem um desapontamento, você sai compartilhando com todo mundo. Você sabe o que fulano fez comigo? Você sabe o que aconteceu? Você diz para todo mundo, menos para Deus. E aí as pessoas, elas não podem ungir você com o óleo da renovação. E elas terminam pegando e infeccionando mais. Você está com a ferida aberta e você sai pedindo para que pessoas fiquem mexendo nela. E a cada pessoa que você compartilha, ele infecciona mais ainda a tua ferida. Porque você não mandou ungir com a pessoa certa. Façamos o seguinte: só leve as suas feridas para alguém se ela for alguém capaz de conduzir você até Deus. Não é que é proibido você ter um desapontamento, pelo contrário.
Lá em Tiago diz que nós temos que confessar as nossas culpas, nossos problemas uns para os outros e orar uns pelos. Observe, confessar para alguém que é capaz de orar com você sobre aquilo. Então só compartilhe as tuas feridas, os teus desapontamentos com alguém que seja capaz de conduzir você ou de acompanhar você até aquele que pode te ungir com o óleo da renovação. Mas não tenta buscar cura ou soluções através de outras pessoas. Você tem que procurar a pessoa certa. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 13 diz: está alguém entre vós aflito? O que é que ele diz? Vá conversar com os irmãos. Não, aqui diz, ore. Fale com quem? Com Deus. Está aflito, está com problema, ore. Então a principal pessoa, a primeira pessoa que você deve buscar é Deus. Ele já está aí com você. Mas se você está tão fraquinho que não consegue buscar a Deus, então busque alguém que possa ir com você buscar a Deus. Confesse uns para os outros e orem uns pelos outros, para que sejam sarados, curados, como diz em Tiago. Mas procure a pessoa certa, e a pessoa certa é Deus, ou então alguém que possa conduzir você até Deus. Então, antes de ir a qualquer um com os seus desapontamentos, antes de permitir que outros encham a sua cabeça de minhocas e infeccione as suas feridas, vai escutar a coisa certa vindo direto do coração de Deus. Amém? Terceira coisa que nós podemos fazer, terceira postura: assuma a postura certa. Estamos terminando, não falta nem 1h30 mais não. Assuma a postura certa. Complete aí no seu esboço. Vamos voltar para o exemplo da ovelha. Quando o pastor vai ungir a ovelha, derramar o óleo sobre a ovelha, a postura da ovelha é ficar quieta, e parece que é o instinto dela, ela baixa a cabeça e deixa o pastor fazer o trabalho dele. É a postura de ovelha, de humildade diante do pastor supremo que é Deus. A mesma postura que ela tem quando ela vai entrar no curral. Lembra que o pastor está inspecionando e também está contando. Aquele é o momento que a gente também conta para saber se não ficou uma ferida no pasto. E normalmente você tem uma varinha. No tempo da vila andava com um cajado, mas no interior do Ceará a gente usava era uma varinha mesmo. Um pedacinho de mameleiro. E a gente ficava com aquela varinha e a gente vai 1, 2, 3. E sabe como é que a ovelha faz? Quando você faz assim, ela baixa o pescoço e passa. Ela não avança para. Se vier um lobo no meio das ovelhas e você for fazer assim, ele morde você. Mas a ovelha, ela tem uma postura submissa, de humildade. A mesma coisa quando o pastor vai tratar a ovelha, vai ungir a ovelha, ela fica quieta, baixa a cabeça em submissão. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: portanto, olha só, portanto sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Qual deve ser a nossa postura diante do pastor supremo que é Deus? Sejamos humildes debaixo da mão de Deus. Nós temos que lembrar que a postura certa diante de Deus é uma postura de humildade. Significa que diante de Deus nós podemos pedir e não dar ordens. Tem gente que confunde, porque Jesus dava ordens, mas Jesus dava ordens ao diabo que saísse. Os discípulos davam ordem ao diabo que estava repreendido em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, eles davam ordens às forças do mal. Aí sim, porque Jesus tem autoridade e em nome de Jesus você pode. Mas não é dar ordem para Deus, não. Deus, eu não aceito.
peraí, o negócio está errado. Diante de Deus, postura de humildade. Nós podemos pedir e não dar ordens a Deus. Diante de Deus nós temos que ter esperanças elevadas, sim, mas um coração sempre humilde. Esperança de que Deus vai fazer em mim e através de mim coisas enormes, mas uma postura de humildade de quem sempre vai saber que é Deus quem está fazendo através de mim e não eu que estou fazendo por mim mesmo. Diante de Deus a gente tem a postura de dizer a Deus e de pedir a Deus o que nós queremos, mas uma postura de humildade de aceitar e estar aberto àquilo que Deus quer. Jesus nos ensinou isso no Getsemane. Ele chega para Jesus, para Deus, e o que é que Jesus diz? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Aquilo era o que Jesus, homem, a sua carne estava pedindo. Se possível, não quero passar por isso. Era o cálice da ira de Deus sobre os pecados da humanidade que viria sobre ele. Ele vai lá 3 vezes e diz o que a carne dele, o que ele como homem estava querendo. Se possível, afaste de mim. Mas o que ele dizia? Mas sobretudo seja feita a tua. Na 3ª vez ele entende qual era a vontade de Deus. E o que é que ele faz? Ele age como uma ovelha, como diz Isaías, como uma ovelha muda é levada ao matadouro. É a postura de pedir o que você quer, mas está aberto a entender o que Deus quer e aceitar o que Deus quer. Então você pode até dizer, Deus me dê isso, mas me mostra se é isso mesmo que o Senhor quer, porque se não for, então me dê outra coisa. Então você pode pedir o que você quer, mas a postura de ovelha, de humildade, é de estar aberto para aquilo que Deus quer para você. E se Deus nos der a prisão em Roma, em vez de uma viagem missionária para a Espanha, então nós devemos aceitar e confiar que Deus tem um plano maior e melhor para nos abençoar e abençoar as pessoas que estão próximas de nós. Isso é uma postura de confiança e de humildade. É interessante que a ovelha, ela não faz a menor ideia do que é que aquele óleo faz. A ovelha não entende porquê daquele óleo. Não é para espantar as moscas, não é para você não se machucar na briga com outro carneiro, não é para tratar a sua ferida. Ela não sabe para que serve o óleo, mas ela permite ser ungida com óleo, porque a ovelha, ela sabe que algo especial acontece quando o pastor a unge com óleo. É essa postura que nós temos que ter diante de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Poxa, como é que isso pode ser bom? Como é que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? E como é que isso pode vir a ser um bem? Como é que isso pode cooperar para o meu bem? Eu não entendo isso. Mas a ovelha, mesmo sem entender, ela se submete com humildade à vontade do pastor e permite ser ungida por ele. Porque ela sabe que algo especial acontece quando o pastor a unge com óleo. Então, meu amado, coloque-se diante da poderosa mão de Deus e deixe Ele renovar o seu coração. Reaja no momento certo, procure a pessoa certa e assuma a postura certa. Amém? Que Deus